Bom, rapidamente, a minha apresentação está dividida em 3 partes. No começo vou apresentar os números muito rapidamente, depois vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência local recente no Brasil na área de segurança cidadã. E, finalmente, fazer um pequeno comentário sobre a questão da segurança para os grandes eventos. Bom, esses são os números muito gerais, muito resumidos da segurança no Brasil. Meus colegas aqui talvez falem até um pouco mais. Mas, enfim, o que eu queria destacar aqui, chamar a atenção, é que Alagoas é um estado do Nordeste brasileiro e é o estado com o maior número de homicídios hoje no Brasil. Esse é um dado interessante também sobre a confiança na polícia, né? E como a gente ia ter essa conversa aqui, eu acabei trazendo esse comparativo sobre os dados aqui nos Estados Unidos. É importante dizer que, recentemente, ano passado, foi inclusive no final do ano divulgado o resultado da primeira pesquisa nacional de vitimização que foi feita no Brasil, e os dados da pesquisa confirmam esses dados sobre a confiança dos cidadãos na polícia. Na verdade, é um pouquinho até menor, é de 23%. Bom, quando a gente fala de segurança cidadã, qual é a abordagem que o PNUD vem trabalhando com segurança cidadã? Não só no Brasil, como em toda a América Latina e Caribe, né? Eu acho que esses são os 5 principais pontos da segurança cidadã. A questão de que a violência tem múltiplas causas, ela não tem uma única causa. A questão da integração das políticas e das ações, aqui eu estou vendo a Eduarda bem pertinho, acho que ela também vai falar um pouco sobre isso, mas da importância da gente trabalhar de forma integrada. Efetivamente, esse acho que é um dos grandes desafios, já posso adiantar. A multiplicidade de atores, porque a gente trabalha não só com o governo local, mas com os governos estaduais, com o nível federal, com comunidade, judiciário, enfim, é uma multiplicidade de atores. Esse foco na governança local, isso é bastante importante para o Brasil, porque no Brasil as nossas polícias estão sob a responsabilidade do Estado, não sob a responsabilidade do município. Então, para a promoção da integração, isso é realmente um grande desafio. E a questão da participação da comunidade. É outro grande desafio, mas também é uma das condições de sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Esse é o diagrama que a gente utiliza para, didaticamente, né, mostrar como é que a gente trabalha, como é que a gente aborda essa questão da segurança cidadã. Na verdade, a gente estrutura essa abordagem em 6 eixos. Eu não sei se vocês conseguem ler daí quais são os 6 eixos. Mais ou menos? Então, eu falo rapidamente. Os eixos, eles vão desde a violência instrumental até a violência incidental. Na ponta da violência instrumental, a gente tem o crime organizado, a ausência de polícia não a ausência, né, mas a falta, a insuficiência de polícia e de justiça, espaços urbanos inseguros, a violência intergerações e a violência contra a mulher, fatores de risco e déficit de capital social. Então, quando a gente vai trabalhar na implementação dos nossos projetos, a gente trabalha didaticamente dentro desses 6 eixos. O PNUD não está, até por uma questão de mandato, focado na questão do crime organizado, mas a gente foca bastante esses 6 eixos e num outro que para a gente é muito importante, que ele é transversal a tudo isso, que é a capacidade institucional. Esse é o nosso diagrama da violência. E o que a gente procura é chegar no diagrama da paz, que é o lado positivo dos resultados de cada um desses outros eixos. Bom, a nossa experiência recente, que começou efetivamente no segundo semestre de 2010 e terminou em julho de 2013, foi uma experiência onde a gente implantou essa metodologia do PNUD em 3 municípios brasileiros. Em Lauro de Freitas, na Bahia, que é um município que tem 190 mil habitantes, em Vitória, no Espírito Santo, que foi a capital, que é uma capital com 323 mil habitantes, e em Contagem, que fica em Minas Gerais, é um município da região metropolitana com 600 mil habitantes, mais ou menos. O que esses 3 municípios têm em comum são os altos índices de criminalidade, principalmente entre a população jovem de 14 a 24 anos, Contagem, por exemplo, está como o 3º município em número de homicídios nessa faixa etária. Eles possuem um índice de desenvolvimento humano, que é o índice com o qual o PNUD trabalha, de nível médio, que a gente considera de nível médio. E o que é importante é que dentro desses municípios, a gente não trabalhou no município inteiro. Apesar de trabalharmos com o governo local,
Nós trabalhamos com bairros específicos, com territórios específicos. Isso se justifica porque a gente entende que o crime ele tem um território específico e ele pode mudar dependendo do bairro onde você está. Bom, e o que a gente faz? O nosso foco é o desenvolvimento de capital humano, é o desenvolvimento de novas atitudes. E eu gosto sempre de falar o seguinte, não temos fórmulas mágicas, não existe, e nós não fazemos milagre. E isso é importante, porque quando a gente vê quais são os instrumentos com os quais a gente trabalha, eles são instrumentos que são trabalhados por várias outras pessoas, por várias outras instituições, ou seja, fazer cursos, fazer alinhamento de conhecimento, fazer diagnóstico, fazer plano, comunicação, mobilização e monitoramento. Isso várias instituições fazem, a gente tem aí diversos modelos, diversos mecanismos, né? Então eu queria passar exatamente para o que faz assim, a diferença quando a gente trabalha. Isso não quer dizer que o do PNUD é melhor ou pior, não é nada disso. Não existe aqui esse juízo de valor, é simplesmente o que faz a diferença. E eu queria começar, porque eu acho que a gente avalia que seja a maior delas, é a questão da marca PNUD. Ou seja, quando a gente chega no território e a gente diz, somos da ONU, as pessoas param para ouvir o que a ONU está falando. Principalmente porque a ONU tem essa associação muito direta com a questão do conceito de paz. Então, assim, é realmente uma grande vantagem que a gente tem poder chegar no território e dizer, olha, somos da ONU, vamos conversar? E as pessoas param para conversar. Então, por isso, né, a gente tem essa facilidade da mediação do diálogo, que é bastante importante. A gente consegue catalisar, impulsionar alguns processos. É muito interessante, mas simplesmente pelo fato de estarmos presentes no território, né? Com essa coisa de a paz, a ONU, vamos ver o que a ONU está falando. A questão da participação da comunidade, isso é uma coisa que no Brasil foi muito forte, na América Latina e Caribe como um todo, a gente ainda caminha, né, para a gente poder intensificar. A gente tem muito o que aprender em relação à participação da comunidade, sem dúvida nenhuma, mas esse é um grande diferencial. A outra, exatamente por essa capacidade de mediar o conflito, a gente consegue ter um diálogo com os governos locais para que eles possam se sentir responsáveis, para que eles comecem a assumir essa responsabilidade pelo trabalho na prevenção. Isso é importante porque no Brasil a responsabilidade da segurança está centrada no Estado. E da mesma forma a gente consegue ter esse diálogo com o Estado para que ele possa apoiar as ações de prevenção no município. Bom, e finalmente a gente tem a questão da flexibilidade. Acho que vocês aqui que trabalham também com território sabem disso. Não adianta chegar no município com um pacote fechado e dizer, olha, temos isso, toma, vamos fazer. Eu tenho um pacote fechado aqui, depois eu mostro. Mas isso não tem resultado, não adianta. A gente tem que construir conjuntamente. É um desafio, dá muito mais trabalho, o processo é muito mais longo, mas tem que construir conjuntamente, tanto com comunidade quanto com os governos instituídos. Outra coisa que no Brasil é bastante importante é a questão da transferência de recursos. Quando a gente trabalha com os municípios, a gente não faz transferência de recursos diretamente para os municípios. No Brasil, a gente tem algumas dificuldades de execução, os instrumentos que a gente tem, né, que se chamam convênio, o principal deles, é de difícil execução, então realmente a gente não faz o repasse direto para os municípios. E principalmente é o fator mais importante, como eu disse, a gente tem que construir conjuntamente. Então o processo em si é muito importante. Não é assim, o resultado não vem do diagnóstico em si, o resultado vem do processo de construção e de validação do diagnóstico, só para dar um exemplo do que eu estou falando. Bom, nossos principais resultados, né, já que a gente trabalhou, vou apresentar aqui alguns deles, né, muito rapidamente. Primeiro é trabalhar a questão da prevenção. É você conseguir começar a despertar essa perspectiva nos municípios, tanto do lado dos governos quanto pelo lado da comunidade, que é a questão da prevenção. O empoderamento da comunidade. A gente chegou em comunidades onde elas diziam assim, mas eu posso discutir isso? E no final elas estavam tomando a iniciativa para a implementação de diversas ações na área da prevenção. A questão da participação da comunidade na discussão de assuntos de segurança, né? Lá no Brasil a gente tem os orçamentos participativos, né? Enfim, que existe, é uma maneira de começar a se discutir algumas políticas públicas e tudo, mas na área da segurança mesmo, a comunidade tradicionalmente não participa, não discute. Bom, o que aconteceu nos 3 municípios foi a melhoria das relações entre polícia e comunidade.
Isso é incrível. Já existiam comitês, né, locais de segurança, mas a polícia não conversa com a comunidade e vice-versa. E a gente conseguiu melhorar isso. A integração de projetos, né, políticas e programas, a gente teve exemplos onde em alguns municípios os prefeitos reuniram todo o seu secretariado junto com a comunidade, chamaram o PNUD para participar e todo o arcabouço das políticas foi reestruturado para atender aquelas comunidades, pensando na questão da integração. Foi lindo isso, é lindo mesmo. E a questão dos homicídios, né, é um indicador, eu acho que é importante, ele não fala tudo, mas ele é importante. Em Vitória, onde a gente trabalhou, no território de São Pedro, um território de 23 mil habitantes, a gente teve uma redução de 38% dos homicídios em 2012. Em Lauro de Freitas, que a região que a gente trabalhou é de Itinga, com 90 mil habitantes, a gente teve uma redução de 30% dos homicídios, nessa faixa etária de 14 a 24 anos. E em Contagem, a gente teve homicídio zero nesse período. E em Contagem é muito significativo, porque quando a gente chegou lá, tinha acabado, a gente chegou em abril e em março de 2010. Em março tinha acabado de acontecer um toque de recolher decretado pelo tráfico, onde o território, que chama o Bairro do Nacional, ficou fechado durante 9 dias. Fechado comércio fechado, escolas fechadas, não tinha transporte, não tinha nada. Então, assim, conseguir 0% de homicídio nessa faixa etária foi muito significativo. Bom, aprendemos muito, né? Isso é uma característica de todo o processo, a gente está sempre aprendendo. Fala aqui muito claramente que a questão do clientelismo. No Brasil, isso ainda é muito forte, né? Meus colegas podem até confirmar isso. Então, isso dificulta um pouco essa compreensão do conceito da segurança cidadã, onde a gente tenta passar, principalmente, de que a iniciativa tem que ser de todos, o protagonismo é de todos. Ontem até o Beltrame, que é o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, ele estava dizendo isso. Todos são responsáveis pela segurança, não é só a polícia. Não é a polícia o único responsável pela promoção da segurança. Bom, a questão dos pacotes fechados, como eu já disse, não existe espaço para pacotes fechados. Outra coisa muito importante no Brasil, como vocês sabem, a gente tem eleições a cada 2 anos, né? Vamos ter eleições agora, um super desafio em ano de Copa. E a gente precisa blindar os projetos dessa questão eleitoral, porque no município é muito forte. Bom, a questão da sistematização, é importante que as pessoas tenham a sua história contada, tenham o livro para poder pegar na mão e dizer, olha, eu participei, eu fiz isso. E a questão do Estado, é importante que o Estado seja envolvido no processo de implementação desde o começo. Nossos desafios, vou falar rapidamente que já tem 5 minutos só. A questão do processo eleitoral, como eu disse. A questão de recursos para os municípios, a gente tem um problema de financiamento para os municípios. A questão da integração das políticas, principalmente no nível federal, fica mais difícil ainda. E a questão da participação tanto do governo quanto da comunidade. Não é fácil fazer o governo participar de todos esses processos também. E, finalmente, acho que a grande pergunta, está todo mundo aí, né, se questionando como serão os jogos no Brasil, como vai ser a Copa do Mundo no Brasil. Como eu já disse, o PNUD trabalha na perspectiva da prevenção. E como é que a gente vê isso? A gente vê assim, o Brasil, né, quem acompanha aí, viu que a gente teve grandes progressos, a gente tem vários indicadores que mostram como o Brasil realmente promoveu o desenvolvimento, reduzindo desigualdades, apesar dos altíssimos índices de desigualdade que a gente ainda tem. A promoção da inclusão na área da educação, pleno emprego, isso é uma realidade hoje, não tem como negar pleno emprego. Redução da pobreza extrema, acesso à informação, principalmente na área da transparência, né? Isso é incrível. E aí o que acontece? A gente tem todas essas melhorias e aí quando a gente chega para a organização da Copa do Mundo, às vésperas, né? A gente sempre em cima da hora, que a gente no Brasil passou a chamar do padrão FIFA, a gente dá para a população um comparativo muito claro, né? A nossa saúde está lá cheia de problemas, apesar dos progressos. A educação, apesar de toda a inclusão, ainda tem uma série de dificuldades. E a gente tem o padrão FIFA do outro lado, que são os estádios, com um gasto enorme de recursos e recursos governamentais, recursos públicos, que inicialmente foi dito que os recursos iam ser privados, mas a grande maioria dos recursos é público. Então, o que acontece? A gente tem os protestos, né? Todo mundo disse o grande gigante acordou e tal. A gente nem sabe direito ainda o que está acontecendo no Brasil, né? Então, é isso. Essa dificuldade que o governo teve de não mostrar quais seriam as vantagens e os benefícios da Copa. Essa falta de integração
de todo o movimento em torno da construção da Copa do Mundo e da realidade dos brasileiros, porque essa é a verdade, a realidade apareceu na Copa das Confederações com a questão do padrão FIFA, né? E essa dificuldade mesmo, né, da promoção de ações de prevenção. As UPPs são um exemplo fantástico, super importante. A gente tem Bogotá e Medellín que caminharam nesse sentido, né, de chegar nos espaços, de pacificar os territórios. Falta o resto agora, né, que a Eduarda com certeza vai falar. Então, para a gente, o cenário é um cenário realmente de incerteza. Ontem o secretário do Rio também estava falando, a Copa vai ser segura? Vai ser segura. Vocês podem ir lá, vocês vão conseguir ir para os estádios, né? As delegações serão seguras, não ficarão seguras, não temos dúvida disso. Agora e depois? É um ano eleitoral, um ano de eleição de presidente para todos os governos. E aí? O que vai acontecer? A gente avalia que é um ambiente de incertezas, pelo menos para a gente, por enquanto. Mas a gente acredita, né, que para os Jogos Olímpicos em 2016, resgatando um pouco essa ideia da segurança cidadã e trabalhando com outros atores, trabalhando com PPs, a gente pode conseguir, através da prevenção, participação da comunidade, empoderamento dos governos locais, integração das políticas, multiplicidade de atores, a gente pode conseguir bons resultados. E eu coloquei aqui o New Partner, porque eu não queria criar uma outra tela, mas era só para lembrar que a iniciativa privada é sempre um parceiro muito estratégico para a gente. E eu posso trazer alguns exemplos de como isso está se tornando estratégico. O PNUD a gente assinou ano passado e a gente está começando a implementar agora no Pará, que é uma região de mineração, um projeto em parceria com a Vale para a gente poder trabalhar a questão da segurança cidadã no município que chama Canaã. Depois a gente vai para outros 7 municípios, porque a Vale vai instalar uma nova mineradora na região. Então, assim, a iniciativa privada vem se posicionando também de forma a assumir um pouco o protagonismo da questão da segurança cidadã. Bom, acho que era isso rapidamente, né? Não passei muito do meu tempo e estou à disposição para esclarecer. E aqui a minha caixinha, que eu disse, queria só aqui 30 segundos, é uma caixinha onde a gente tem todos os nossos guias metodológicos e onde a gente desenvolveu um jogo. O Paulo está ali falando para fazer assim, ó. A gente desenvolveu um jogo, é um jogo de tabuleiro, é uma coisa simples. Não tem ganhador aqui, né? Então, esse é o nosso diagrama da violência. E aqui, a gente tem o nosso diagrama da paz, que à medida que você vai completando aquelas faixas do jogo, você monta o diagrama da paz. Uma forma só lúdica de tentar explicar um pouquinho o conceito e despertar esse interesse nas pessoas. Estou à disposição no intervalo, depois a gente pode conversar mais. Obrigada.